galera, sejam bem-vindos a mais um Pois é Talk. Gente, hoje o episódio tá muito especial. Se você é imigrante, você vai ter que ficar do outro lado da telinha e acompanhar a gente. Porque em qualquer situação que você esteja, um advogado de imigração ele é essencial no seu caso. Então a gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Eu sou a Sema Oliveira, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É isso aí, meu povo! E eu sou a Cíntia Avelar e eu quero falar um negócio pra você, hein? Hoje, esse advogado de imigração que está aqui, ele é faixa preta de jiu-jitsu e ele é afiado na lei americana, principalmente na imigratória. Então, se você é imigrante, o mínimo que você tem que fazer é pegar papel e caneta, que vai ter muita pergunta do seu interesse aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo! Com vocês, Eduardo Galvão. É o nome muito dele. obrigado, Cíntia e Sam. Olha, eu acho que eu vou pedir para vocês fazerem mais introdução, né, minha nesse sentido. Adorei a faixa preta. Né, é algo realmente que eu tenho um pouco de orgulho. São 10 anos, né, Cíntia? Você sabe. Eu ia falar, gente, todo mundo que tem faixa preta tem que ter orgulho, porque são 10 anos. Não é karatê não, meu povo, é jiu-jitsu. Exatamente, olha, muito suor, muita disciplina ali para você chegar nesse patamar, né? Suor, lágrima e gordura. E como vocês podem ver, eu empaquei na marrom que tá faltando. Tá na marrom, inclusive Tá hoje ela veio em homenagem. É só aumentar um pouco a frequência, Cíntia. Isso aí, uma hora chega. Gente, eu quero muito que vocês valorizem, tá, o tempo, porque ele precisou dirigiu mais de uma hora para estar aqui, para gerar valor na vida de todos nós, entregar informação de qualidade. Então, fica nesse episódio, deixe seu comentário, agradeça, acompanhe nas redes sociais depois, porque, ó, vai vir pedrada, hein? Vai dar bom. Antes do começo, vamos começar pelo começo. Gente, vamos falar dos nossos patrocinadores, que é quem faz esse canal existir e esse episódio chegar até vocês de forma gratuita. É graças a eles. E não menos... Gente, o MadePad, eu sou até suspeita em falar, porque eu falo dele com paixão, com carinho, com amor, porque é um CRM de automação pro seu negócio, business do cleaning, e que salvou horas do meu dia. Hoje resolve a minha vida, tá tudo aqui, ó, na palma da mão, aqui pelo celular. Eu estou trabalhando aqui, eu resolvo tudo que eu preciso. Então, se você ainda não experimentou, baixe o aplicativo, experimente, se apaixone e me agradeça depois. É isso aí. E outra coisa, se você tá assistindo isso aqui com uma qualidade alta, melhor qualidade de áudio e imagem do estado da Geórgia, é tudo possível devido a iVix Produções. Então, se você precisa se posicionar no mercado com qualidade, porque, pelo amor de Deus, né? Se você oferece um serviço, o seu serviço não é mequetrefe, por que sua imagem vai ser? Né não? E falando em imagem, vocês estão vendo essas mulheres maravilhosas, maquiadas, bem vestidas. Gente, a gente tem um grupo por trás da gente que nos ajuda a chegar aqui nesse momento da gravação, que tem todo um background aqui antes de chegar aqui. E essa maquiagem maravilhosa, ela é feita por Larissa Makeup. Então, se você vai casar, vai fazer uma festa, vai fazer foto, quer se sentir bonita, entre em contato com a Larissa Makeup, que ela te atende, fica na região de Kennesaw, mas se é um pouquinho afastado, manda uma mensagem pra ela que você não vai se arrepender. É isso, gente. Se você tá precisando fazer aquele detox no seu closet, talvez a sua vida não vai pra frente, porque tem muita coisa emparrutada lá no seu closet e você não tem coragem de desapegar. Então, contrate alguém pra desapegar por você, porque ela vai lá, vai limpar tudo de acordo com o seu estilo, com as suas cores, com tudo que vai te valorizar. É a Bruna Imagem e Estilo. Gente, vai lá no Instagram, dá uma checada no Instagram dela, vê todo o trabalho que ela faz. Ela monta aquela mala cápsula, que você viaja por 15 dias e tá tudo maravilhoso. Você tem vários looks com, sei lá, 6 peças. É incrível o trabalho dela. Então valorizem. É isso aí, meu povo. E agora com o Eduardo. Vamos começar já de forma direta. Bora. Qual que é o maior erro que o imigrante comete no processo de imigração dele? No processo migratório? O maior... Olha, se eu pegar uma lista... não é um, são vários. Né? Mas tem aquele que é campeão? Aquele erro que você fala, todo mundo erra isso aqui. Tem, gente. Tem. E é um problema relativamente fácil de se resolver. Tá? É o problema da pessoa que não quer gastar com advogado e gasta com alguém que não é licenciado. O famoso paralegal. Ou paralegal, né? Ou um consultor, ou, enfim, uma pessoa que não tem autorização legal do Estado para poder dar conselho legal. Okay? É por isso que eu tenho licença, é por isso que eu passei na prova, é por isso que eu estudei, para hoje ter autorização do Estado para poder fazer o que eu faço. E quando um imigrante ele chega aqui nos Estados Unidos, né, e decide economizar em um processo migratório, às vezes ele escolhe um profissional que não é licenciado e aí o resultado, muitas vezes, ele é irreversível. E esse é o problema na imigração. Se você erra, pode ser que não tem como consertar mais. E aí, aquela ideia inicial de economizar
se torna muito mais cara financeiramente e mentalmente. Não, eu ia falar, às vezes nem mais cara, às vezes, tipo assim, impagável. Porque se não Impagável. tem mais, não tem como reverter aquele Se eu processo, for né? colocar aqui pessoas que eu já conversei, que apostaram dinheiro em uma pessoa que não era qualificada ou licenciada para fazer o processo migratório, foi prejudicada e o caso se tornou irreversível, Tem muito. muita gente. É o que mais acontece. E muita gente qualificada. Esse é o pior. Né? A gente estava conversando de jiu-jitsu. Eu acho que foram 6 atletas assim super qualificados Nossa, que a gente conseguiria, sabe, desenvolver um caminho imigratório onde a pessoa teria um green card para ele, para a família, por conta própria. Só que, infelizmente, por querer economizar e confiar em uma pessoa que não tem licença para fazer o que faz, não Acabou consegue com o mais. sonho. Barato que sai Acabou. caríssimo. Não, isso é caro mesmo, gente. Aqui nos Estados Unidos, o que você vai investir que é mais relevante do que o teu processo imigratório? Não tem. Não. Não tem. Porque, querendo ou não, às vezes você vai comprar uma casa, né, você vai fazer um investimento em algum tipo de seguro, alguma coisa. Se você não tem um status legal, de repente isso tudo pode acabar, né? Então, primeiro se estabeleça que tenha certeza que você tem um status adequado para poder criar um plano de vida, um plano de carreira, enfim, para aí sim fazer esses investimentos proprietários, né? Eu tenho uma helper que ela tá no processo de imigração agora e gasta bastante, né? Vamos dizer assim, cada processo é diferente, mas gasta bastante. Você tem que pagar o advogado, você tem que pagar aquelas taxas de imigração e tudo. E aí ela tava assim, nossa, mas eu tô sentindo que eu tô estagnada, eu não posso comprar, eu não posso fazer nada, eu não posso investir porque não tá sobrando meu dinheiro e tal, tal, tal. Aí eu conversei com ela e falei, o primeiro foco de quem chega nos Estados Unidos tem que ser se legalizar. Se Sim. você tem um caminho para se legalizar, pega todo o seu dinheiro e coloca naquilo, mas faz da melhor forma possível, com os melhores profissionais, de um jeito que vai dar certo. É. Você tem essa chance. Porque depois de legalizado, cara, você vai respirar. Você ganha até mais dinheiro, porque você respira, você trabalha Sam, tranquilo. porque não é um gasto, é um investimento que Exato. você faz. E deveria ser o primeiro mesmo. Deveria ser o primeiro. Ainda mais nesses casos que é os que têm a opção. Porque, igual, você vai falar dos tipos de visto aqui e tal, mas tem casos que você chega aqui e você já tem a opção de se legalizar. Sim. Porque tem gente que já vem ilegal e tem um outro processo. Eu não tô falando dessas pessoas, tô falando assim, se você chegou com uma chance, com 1%, joga tudo naquele 1% e depois você vê o resto. E o resto sabe é o que é o resto. melhor, Sam? Né, a gente está falando das pessoas que chegaram assim, né, com visto ou alguma coisa. Às vezes você já pode vir com alguma coisa já certa. Né? Porque a pessoa não precisa estar necessariamente nos Estados Unidos para fazer um processo migratório. Ela pode estar no Brasil. Hoje, muitos dos meus clientes eles preferem esperar no Brasil para aí sim poder vir já com o visto de trabalho e já com algo para... Porque já vem com mais Já é segurança, algo né? sólido, né? Mas é para aqueles imigrantes que de fato vieram ou com visto de turista ou com algum outro tipo de visto que se expirou e acabou ficando. Então a pessoa veio com um visto, mas ficou, não saiu. Existe, e tá aqui anos, existe alguma maneira desse público, desse imigrante se legalizar? Existe, Cíntia. Só que quando a gente fala em adquirir algum tipo de benefício imigratório, seja um visto de trabalho, um green card para trabalho, enfim, a maioria das soluções imigratórias exigem que a pessoa tenha algum tipo de status. Essa é a premissa básica. Pessoa que não tem nenhum status, ela reduz as possibilidades de resolução de um problema drasticamente. Mas estar Então- ilegal é um status. E estar fora de status é outro? É um status. Ai, meu Deus, entendi. Ele falou que tem que ter um status. Estar ilegal é um status. Não É, funciona? Esse não No serve. conceito comum, aí vale, né? Para imigração, não. É só brincadeirinha, porque o negócio é tenso. Bom, se uma pessoa ela vem com um status e ela está aqui, por exemplo, em um visto de turista, e geralmente ela recebe 6 meses de estadia. Nesses 6 meses ela tem um status. E ela tem esse tempo para poder resolver a vida dela. Né? Então, se ela quer, por exemplo, estender, ficar mais tempo como turista, faz um processo de extensão. Quer começar a estudar? Faz um processo de mudança para estudante. Quer começar a trabalhar? Então a gente vai mudar para o de trabalho. Isso tudo dentro daquele prazo. Agora, e a pessoa que ficou fora desse status? Esperou 6, 7 meses. A probabilidade, né, as oportunidades, as opções de resolução da imigratória dessa pessoa se reduzem muito. Né? Por quê? Se é uma premissa básica, a pessoa está em status para poder pegar algum tipo de benefício migratório e ela não tem nenhum, acabou. A gente tem que procurar não a regra, agora a exceção.
Quais são as exceções? Bom, agora a gente tem que ver como restabelecer o status dessa pessoa. Ah, tem como? Tem. Mentira. E a gente faz muito no Pode escritório. dar algum exemplo para a pessoa às vezes se identificar e falar, vou... Claro, olha, eu consegui recuperar o status de uma pessoa que ficou 3 anos sem status. Oi? Como você fez esse milagre? Nossa, Conta pra calma. gente. 3 anos sem status. Porque a gente tem que mostrar para a imigração alguns fatores, dentre eles, por exemplo, que não foi culpa da pessoa. Tá? Pode ser por ela ter sido mal direcionada, às vezes por uma pessoa que não era licenciada, confiou nessa pessoa, essa pessoa não fez o trabalho corretamente e aí ela ficou sem status. Pode ser por questões, por exemplo, ela estava internada, alguma coisa mais séria, né? Mas não tem uma limitação legal qual tipo de Tem que ter um argumento que a gente motivo. pode ter. Tem que ter um motivo motivo. plausível pra isso. Não pode ser simplesmente, Deixei. eu achei caro demais a taxa. Não, eu ia falar, eu não li inglês, não sabia inglês direito, aí eu não li lá que eu tinha que renovar. Exato. E nesse caso em específico, a pessoa ela ficou 3 anos, mas por quê? Porque ela confiou em uma profissional não licenciada. E essa profissional não licenciada pegou o dinheiro, fez um pedido errado, não viu que tinha recebido uma RFE, né, que é um pedido de evidência adicional da imigração, nunca respondeu, ficou sem status e ela entendeu, no caso a imigrante, que não tinha mais solução. Por quê? Porque essa profissional falou, agora não tem o que se fazer mais. E ela ficou. Né? Só que aí a gente conversando, ela conseguiu me mostrar as conversas com essa pessoa e a gente montou um processo e olha aqui, não Tinha foi como culpa dela. provar. Sim. Olha, Nossa, deu bom certo. saber, que Você legal. conseguiu reverter? Sim. Gente, aí E ó. vinculamos ela a um processo de trabalho, hoje ela tem um visto de Chocante. trabalho. E provavelmente tem muita gente aqui, principalmente as pessoas mais antigas, assim, que chegou há mais tempo. Deve ter muita gente que, às vezes, confiou em alguém, pagou. Eu já escutei muito, assim, lógico que eu não Sim. conheço ninguém, mas eu já escutei muita história de, fulano pagou pra mudar o status, quando viu tava ilegal, e aí já achou que não podia fazer mais nada. E talvez até pode, né? E veja bem, você falou que as pessoas estão há muito tempo. O tempo ele é um dos fatores a serem considerados pela imigração. Né? Quanto mais tempo a pessoa está sem status, mais difícil fica. Tá? Então, por isso que eu falo, olha, a pessoa com o máximo de tempo fora de status que eu consegui foi de 3 anos. Às vezes porque eu nem tento acima disso se não tiver realmente evidências contundentes de que aquela pessoa teve situações extraordinárias para ficar fora de status. Ele não gosta de pegar casa pra perder, você tá vendo, né? Eu não gosto. É, caso Nem pra ganhar, gosto. né? Não é besta. Eduardo, qual que é a diferença na prática de quem ficou sem status e quem entrou ilegalmente no país? Boa. Vamos lá. Quem entrou ilegalmente no país, vamos colocar, entrou pela fronteira, né, sem passar ali com visto, ela está sem status. Mas não necessariamente quem está sem status entrou Ilegalmente. pela fronteira. Né? Diferenças práticas, soluções mais existentes, mais concretas de resolver o problema de uma pessoa sem status. Exemplos, recuperação de status. Exemplo, se casar com um americano ou alguém que tem um green card também, ter opções de perdão através de algum tipo de processo. Tá? Por quê? Ficar fora de status é uma violação de menor grau ofensivo do que entrar pela fronteira. Entrar pela fronteira é algo mais sério. Tá? Você não teve uma inspeção na sua entrada. Isso traz prejuízos muito piores. Por exemplo, se a pessoa está sem status, ela casa com um americano, tranquilo, automaticamente perdoado, vai receber o green card bonito na casa. Se a pessoa entrou pela fronteira, Ela tem que aquele processo de ir pro Brasil, pedir perdão, exatamente. Né? A gente faz um processo, tem que fazer um pedido de perdão que demora 3, 4 anos, depois agendar a entrevista no consulado, para aí sim a pessoa conseguir entrar de forma legal. Tem essa também, não sabia não. Eles mandam pro Brasil só pra te humilhar e falar, você veio pela fronteira, agora você vai ter que entrar pela porta da frente. Exatamente. Mas a gente vai realmente pra Então, voltar gente, e falar agora vai. um boy online, entendeu? Né? Antes de entrar no Olha país. só, legal. não, Ai, que susto, gente, você E não, quando- eu queria assim. e quando a gente fala de casamento, né, mas uma situação comparativa é a pessoa que às vezes está aqui há 20 anos e tem um filho americano e quando o filho completa 21 consegue aplicar para os pais. Aí tá nesse Uhum. caso, tem que ir? Pedir perdão? Esse é o detalhe. Por quê? O perdão ele exige um qualifying relative, que é um parente qualificador. E filho não é um parente qualificador. Então, mesmo o filho completando 21, sendo cidadão, aplicando para os pais, se o pai entrou pela fronteira, Bal.
Não adianta. Olha Né? isso aí é sério. Nossa, eu não então, hein? sabia disso também. Contando, né? Considerando que essa pessoa não tem um relativo qualificador. Né? E o que E o é que um que é? relativo? As duas. E o que Seria é um relativo? cônjuge ou pai. A lei fala que deve Nossa, ser o cônjuge é mais ou pai. importante que o filho? Tipo, Não é questão de importância nessa questão. A gente tem que ver é qual meio que de a- responsabilidade, né? Ah, tá. Porque o filho não pode ser responsável pelo pai, no caso. Na verdade, tem que fazer ali um estudo de hermenêutica jurídica para entender realmente qual que é o motivo pelo qual só o cônjuge Fontes e o da minha pai. cabeça explicam que é isso. Porque o marido Mas e o faz pai sentido. são ou uma idade igual ou uma idade maior. O filho é uma idade menor. Não, então, no caso, não o filho, poderia ser... só depois que ele completa 21 que ele consegue, sim, aplicar para os pais. Né? E mesmo assim também não é garantido, né? Ou é? Nesse caso da fronteira, por exemplo, não Dificulta. adianta, né? Mas se a pessoa entrou com visto e ficou fora de status, teve filho e o filho completou mais de 21, ela consegue pegar. Gente, mas não fica nessa esperança do filho fazer 21, não. Vai ficar 21 anos ilegal até muito o negócio tempo, dar né? certo. Procura outros meios. É. Eduardo, quais são as 3 perguntas ou questionamentos que o imigrante precisa fazer ou para escolher o melhor profissional para poder atendê-lo, ou para qual tipo de decisão ele toma na hora de escolher qual visto, o direcionamento? Quais são as 3 perguntas que eu preciso me fazer antes de eu me meter aqui na parte de imigração? Legal. Se o advogado é licenciado. Boa. Gente, pergunta. Pergunta qual é o número do BOR, onde que ele é licenciado. Todo BOR, né, o BOR é a organização de advogados, né? Todo estado tem um BOR próprio. E todo BOR ele tem ali um canal, um portal que você consegue conferir se o advogado é realmente licenciado, se tem alguma coisa contra ele ou não. Tá? Então essa é a primeira coisa. Não tenha medo de perguntar, eu falo isso com o meu time. Gente, se eles quiserem saber, perfeito. Eles estão fazendo mais do que certo, querendo saber do profissional que vai trabalhar em um processo de vida para eles. Sim. Né? É um processo muito importante. Então, saiba se o profissional é licenciado. Segunda, saiba se o profissional sabe trabalhar com o que você precisa. Não é todo advogado de imigração que sabe trabalhar com todo tipo de processo imigratório. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu não faço trabalho de corte de imigração. Não é que eu não sei nada sobre isso, mas não é a minha expertise. Minha expertise é imigração legal por família, mas principalmente por trabalho. Né? E aí pergunte da experiência desse advogado. Quantos casos você já trabalhou? Qual que é a tua probabilidade de sucesso, né? Teu rate de sucesso. E terceiro, realmente fazer perguntas ali específicas do seu caso. Olha, já trabalhou com o meu tipo de caso? Eu sou um profissional desse estilo, já teve sucesso? É um caminho garantido? Você já teve casos parecidos? E assim por diante. Você tem, né, algum caso, tipo, um case de sucesso nesse eu mesmo tenho caso vários, meu e tal? Tem vários. Eu gosto muito de citar casos de 2 martelinhos de ouro, tá? Que a gente conseguiu fazer... 2 martelinhos de ouro? Martelinhos de ouro. Uhum. Tá? Gente, por sinal, se você é martelinho de ouro, a oportunidade aqui é muito boa, que quando eu vejo... São gênios, né? Gente, é um trabalho muito específico e é muito valorizado aqui. Muito valorizado. E eu mesmo, se eu soubesse, eu já nem teria sido advogado. Eu teria focado em ser martelinho de ouro. Tá? É um trabalho... Ganha bem assim? Vou trocar de carreira, gente. Ganha bem, ganha bem. Eu faço muito para os profissionais da beleza. Muito. Eu falo que eu acho que pelo menos 50% dos meus casos são de profissionais da beleza. Jura? Todo tipo de profissional. Manicure, cabeleireiro, barbeiro, quem mexe com sobrancelha, estética, massagem, o que for, eu faço. Gente, chocada. E qual é o tipo de visto desse pessoal? A maioria deles se encaixa em um visto que eu faço muito de escritório, que é o visto O. Né? Visto para os profissionais que eles são muito bons no que fazem. E é isso aí que a gente precisa mostrar para a imigração, que eles são muito bons no que fazem. Né? Agora, Independente do que fazem, né? Se é um dom que aquela pessoa tem e é algo que é relevante para a sociedade, tipo um cabeleireiro, se ele tem o dom daquilo e as mulheres querem pagar para ser atendida e tal, ele tem aquele dom. exatamente. E aí eu te pergunto, como que a gente mostra então para a imigração que essa pessoa tem ou não um dom? Posso contar uma coisa, gente, do meu visto, do meu processo migratório? Hum. Então, eu tirei pelo esporte, né? Visto de atleta. Eu precisava provar que eu era boa. Eu ganhei vários campeonatos sem concorrente. Você está ganhando.
que só tinha eu, não precisei lutar, eu ganhei a medalha. Ganhei a imigração, sabia? Não, mas estava meu nome lá. Tem informação que não é mentira, é ocultamento de Foi informações. por WO? Foi, mas fui campeã brasileira, campeã mundial. Tem uma medalha de ouro? Tem a medalha de ouro, tem foto e tirei as fotos tudo intencional. Falei, não, aqui imigração, ó. Mas é isso, E né? meu visto tá aí. Você deu um dom. Imagina precisa o ombro, provar gata, muito. recalcado. Exato, obrigada. olha, eu não sei se o seu caso foi o P ou o O, né? Mas é justamente isso. A imigração quer ver reconhecimento na área. Esse é um dos pontos. É premiação, né? É aparecer em mídia, é você ter treinado outras pessoas, é você ter desenvolvido alguma coisa ali na tua profissão e ensinado essa coisa em específico para outras pessoas. E essas premiações, essas coisas, elas podem ser, tipo, do Brasil? Sim. Olha, que legal. A maioria das evidências que a gente coleta são... Porque não dá tempo da pessoas- pessoa fazer aqui, né? No tempo que tá com visto Bom, válido ainda. por dois fatores, né? Primeiro, a pessoa que está aqui com visto de turista e estudante, ela não pode trabalhar. Então não tem como nem comprovar qualquer coisa que ela exerceu aqui, porque ela não pode trabalhar. Segundo, que a maioria das evidências migratórias já presume que a pessoa vem com o histórico, com a bagagem, né? Então a gente coleta tudo do Brasil, Chile, Argentina, Legal. né? Então, Então, deixa eu fazer aqui um corte, meu povo. Vamos lá. Se você ainda talvez reside no Brasil e está buscando uma maneira de se legalizar e ir aos Estados Unidos e você trabalha na área da beleza, escuta o que o advogado Eduardo Galvão vai passar para você agora. Fala aí com a galera. se você é bom no que faz, venha para os Estados Unidos, porque existe um visto feito para você. Como que você é bom no que faz? Cíntia? Como que é bom? Né? Fazendo o que tem que ser feito, né, meu povo? Fazendo merchan. Então, se você aparece na mídia, se você tem matéria sua em revista, e se você não tem, meu amigo, contrate. Ele não pode falar, mas eu posso. Faça a contratação, se divulgue, esteja posicionado. Até Isso. porque toda revista é paga. As Aham. pessoas não sabem disso, mas toda capa de revista é paga. Então, se você quer pagar pra aparecer e divulgar o seu trabalho, não tem nada de errado nisso. E qual que é o detalhe, Cíntia? É que eu não espero que o profissional ele venha de paraquedas já com tudo pronto. Para mim, não. Tá? A gente tem uma política no escritório em que a gente segura na mão da pessoa e a gente caminha junto para a gente conseguir todo tipo de evidência e aí sim, quando estiver pronto, a gente protocola o processo e aumenta a probabilidade de sucesso do visto. Muito bom. Então, pessoal da área da beleza, fique ligado. Olha, e não só da beleza, né? Deixar Ah. bem claro. A gente faz de todos os profissionais, por exemplo, o profissional da área da tecnologia, agora é o melhor momento para você conseguir migrar para os Estados Unidos. Tá? Questão Porque toda. apesar da gente querer falar que não existe influência política, né, em todo esse contexto legal, mas indiretamente, implicitamente, sim. Tá? Então, profissionais da área da tecnologia, agora é o melhor momento. A gente conseguiu, todos os profissionais da tecnologia que a gente fez até hoje, a gente teve 100% de aprovação. E um profissional, olha só, um detalhe, não precisa trabalhar para ninguém. A gente ajuda a constituir a sua própria empresa e a gente utiliza essa empresa para fazer o processo de visto para você. Então, você consegue ser dono da própria empresa e prestar seu serviço para quem quiser contratar. Gente! Pessoal, a área de tecnologia engloba o quê? Pra Tudo, falar desenvolvimento de software, AI é um hot topic now, é agora, né, que a gente... O seu trabalho é tem TI. TI, yeah. Valeu? É isso? Valeu. Muito Conheço bom, hein? vários, vou dar dica pra vocês depois. Meu povo. Agora, Mas é legal isso, é legal falar sobre isso, porque a época que eu vim para os Estados Unidos, não fazia ideia. Então, tipo, não tive nem a oportunidade. Você provavelmente... Não, você sabia, né? Ah, você já veio com ele, vai com esse visto? Não, eu vim como turista. Ah, e você aplicou estando Aí eu aqui. troquei Então, aqui. você descobriu sobre esse visto aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos assistindo um podcast. Então, a gente tem aqui o exemplo, ó. Exemplo de quem Devolvendo pro veio... Olha aí. Exemplo de quem veio sem saber nada disso, sem ter nem a oportunidade. Exemplo de quem veio sem saber, chegou aqui, descobriu com alguém, por conta de um podcast, não foi? Então, vocês pegam essa informação e valoriza. Clica o dedo no like aí, por favor. É por isso que essas plataformas, né, essa plataforma de podcast que vocês estão fazendo, ela é muito importante. Sim, gente, é muita informação boa. Eu já aprendi tanta Não, coisa e outra coisa, no importante podcast. pra quem quer tirar o visto. Faça seu canal no YouTube, pelo que eu entendi. É isso? É um detalhe, né? É uma opção, não é qualquer canal de YouTube, não é qualquer projeto que esteja em fase embrionária. Vocês têm que ser pelo menos igual a gente. Igual a gente, tem que ter pelo menos, gente, 3 Se inscritos. for- 3 inscritos. Não, para de desvalorizar nosso trabalho. Se for para deixar eu falar aqui realmente dos detalhes do visto, a gente vai precisar de pelo menos umas 5 horas Não, aqui, então bora né? pra Mas próxima, Sam. Vamos Vamos pra aproveitar esse homem, que nós só temos uma Olha, hora.
Eu sei sua resposta, mas eu preciso perguntar, porque tem gente em casa que Claro. faz isso. Vale a pena fazer um processo sozinho ali pela internet ou tem que ter um advogado? Mas por quê? Porque muita gente, a gente brinca muito de falar essa frase que o óbvio, ele tem que ser dito. Porque ele é óbvio, mas às vezes as pessoas estão ali, tipo, e continua fazendo errado mesmo sendo falado. Então a gente tem que repetir esse O óbvio. conceito do por que não. Por que não? Porque Porque é. é disponível pra todos, né? O formulário, tudo. Aí joga no GPT, como montar, não sei o que. Nossa, eu não, já tá vi. uma Pelo amor de febre Deus. agora, É, gente. nossa. Entrou uma Não onda precisa agora dos pegar clientes advogado. questionarem qualquer coisa porque viram no chat GPT. Olha só, eu não sei qual vai ser o futuro do chat GPT, mas ele ainda não está apto a substituir advogado. Ele não, Não tem tem o licença. bar, tá? Ele não tem. bar. É. E Bar é a OAB, gente, do Brasil, tá? agora eu volto a tua pergunta com a pergunta, né? Quanto vale isso? Você fazer o teu próprio processo imigratório, principalmente em uma situação que a pessoa já está aqui, não tem tempo suficiente para poder esperar uma resposta, enfim. Eu faço isso há 6 anos. Eu acordo lendo sobre isso e eu vou dormir vendo sobre isso. Né? É uma loucura, eu sou meio maluco, tá, gente? Mas é isso que eu faço. E eu ainda não sei tudo. Imagina nós, Tá? pobres mortais, É. que trabalham o dia inteiro limpando casa ou na construção e aí chega à noite, não, deixa que eu preencho meu formulário. Gente, Não, você lógico, deu né? exemplo dessas profissões, mas, gente, médico, às vezes advogado mesmo do Brasil, tá? É uma matéria que ela é constantemente volátil no sentido de todo dia tem algo novo, todo dia muda alguma coisa na imigração. É um linguajar complexo, principalmente se inglês não é a tua primeira língua, tá? E é algo que, se você errar, muitas vezes não tem volta. Então, na hora de decidir se vale a pena fazer por conta própria ou não, coloca na mesa, tá? E se isso der errado? É outra coisa, você ia fazer uma cirurgia em você mesmo, meu amigo? É tipo Você isso, tem um problema é meio drástico, mas é uma tipo dor isso. no seu coração. Você vai fazer com clínico geral ou você vai no cardiologista? Então Exato. fica essa. Chat GPT é o clínico geral, quem não entendeu. Ai, gente. Vamos lá. Existe algum caminho realista que as pessoas que já estão aqui há alguns anos, mais, tipo 7 anos, 10, 15 anos, conseguem se legalizar ou seria mais pelo casamento mesmo, se estiver aqui, que veio com visto e ficou fora, que você já tinha comentado? Ou existem mais opções? Existem opções, né, mas elas são muito mais restritas e específicas ao caso da pessoa, né? Então, no geral, para a gente migrar para os Estados Unidos, a gente tem o meio imigratório por família, que envolve o casamento com o cônjuge, o filho é americano e tem 21, ou o pai é americano. Ou a gente tem a questão humanitária, né, que aí envolve o asilo, envolve se a pessoa foi vítima de algum crime, se a pessoa ela foi vítima de algum tráfico humano, por exemplo. E existe o que a gente estava falando agora há pouco sobre o trabalho. Tá? O trabalho ele é mais complicado. Existem ali situações bem específicas que podem, sim, uma pessoa sem status conseguir, sim, mas depende do tempo que ela ficou sem status. Tá? Justificativa. E é a questão de menos de 5% dos casos assim, realmente conseguirem. Tá? Situações mais comuns, por família ou humanitário. Depois por desse família, período, né? Depois desse período. Então vamos falar das pessoas com mais de 7, 8, 10 anos. Né? Então, por família, que ali o filho completa 21, cônjuge ou o pai se torna americano e consegue aplicar. Questões humanitárias. Se a pessoa ela foi vítima de algum crime específico, não é todo e qualquer tipo de crime. Eu canso de ouvir, eu apanhei na boate, eu consigo pegar um visto desse? Não. Por si só, não. Existe uma lista taxativa de crimes. Mas calma, se eu apanhei de um americano. Não importa se Porque foi de um americano, se foi... porque eu mesmo já tinha escutado falar que qualquer agressão vinda de um americano, se você... Não. Então é bom saber disso, porque eu sempre escutei Você para isso. de provocar Eu também briga, já escutei rapaz. falar. Pare de provocar que não vai ser um tapinha, não. Tem que ser um negócio Eu bravo. também já Sério. escutei falar bastante, mas não. Primeiro que não importa a nacionalidade da pessoa, tá? O que importa é se foi em território americano. Olha, não sabia disso, Pode brigar não. com brasileiro, galera. Brincando, gente. Segundo que não é todo e qualquer tipo de crime. Por exemplo, agressão, não. Tá? Mas existe, por exemplo, o aggravated assault, que é algo mais severo, às vezes com a intenção de roubar, e a pessoa tinha uma arma, pode ser uma arma branca, por exemplo. Stalking, né? Rape, tentativa de homicídio,
existe uma lista taxativa mesmo, que a gente pode argumentar até se existe o crime comparativo, mas é um pouco mais complicado. O negócio tem que ser mais embaixo, meu povo. Melhor ficar sem visto mesmo, né? Tem que ser Nesse mais caso, se você estiver buscando por esse caminho, Pelo eu acho que você não vai amor gostar de das opções que a gente tem por aqui. Exatamente. E tem as opções humanitárias de tráfico humano, de asilo, de VAWA, que é a pessoa que às vezes se casou, aí sim com um americano, Agressão. só que aí foi um relacionamento abusivo, não necessariamente agressão, né, física, mas às vezes agressão psicológica, né, de controle, de coerção, esse tipo de situação. Aí sim, essas situações, de novo, específicas, a pessoa ela consegue pegar um status, um benefício migratório, independente se ela ter ficado 7, 8, 10 anos sem Então, status. acho que esse conselho ele vai muito mais para não para incentivar, não incentivar, mas tipo assim, desincentivar se alguém tá pensando que vai pegar documento fácil assim porque um americano te deu um tapinha na balada e tal, e incentivar às vezes mulheres vítimas de agressão dentro de casa, ou às vezes só psicológico mesmo, não é agressão física. Sim. E que às vezes tem medo, porque Sim. tá casada com um americano e fala, não, vou aguentar até eu pegar o documento. Não, vou aguentar, sabe? Porque tem muito isso. Isso é verdade, Eu conheço pessoas que Sim. ficou num relacionamento, sofrendo de coisa, só fiquei sabendo depois, claro, mas que ficou até dar os 3 anos, até dar os 5 anos, de pegar o green card de 10 anos e se livrar daquilo. Sendo que você pode sair hoje, provar o que tá acontecendo, essa pessoa ser punida e você ter seu documento da mesma forma. Porque aqui eles não aceitam Exato. isso, né? E é muito importante frisar que muitas vezes a vítima sequer sabe que ela é uma vítima de um relacionamento abusivo. E é isso que a gente tem que focar na hora de fazer um processo. Porque muita gente vem conversar comigo e eu falo dessas opções, aí sim que acende uma luz. Poxa, eu passei por uma situação dessa. Eu vou dar exemplos clássicos aqui. Meu marido fica controlando a conta no banco, né? Ele fala que eu não posso voltar tarde porque ele fica fazendo chantagens, que ele vai terminar o casamento e eu vou ter que ser deportada para o Brasil, né? É um controle súbito, psicológico, que a pessoa ela vai aceitando aos poucos, uma questão de controle, de coerção, né? Seja um controle financeiro, seja um controle por conta da situação imigratória da pessoa. Que tem muito isso aqui, o americano ele usa muito Muito, e aí fala, dessa ameaça, né? não pode em chamar a cima. polícia, né? Eles vão te deportar mesmo. Isso, então, só se for um americano ou se for casado com um portador de green card também? Exato. Pode ser também com um portador de green card. Então eu tenho que parar de ameaçar o meu marido. Então, Ai, vou ter que me controlar. eu vou ter porque que me senão- controlar, que senão eu pago essa parte. Gente, do é podcast. piada, tá, gente? É piada. Vamos lá, gente. Vamos para um momento polêmico aqui. Vamos lá. Ice. Ice. Ice tá por todo lugar. A gente vê vídeo da Ice. O meu Instagram só aparece... eu não procuro. O Mas algoritmo tem tá ultimamente... entregando muito, eu acho que é porque dá muita visualização. E tá lá, gente, Ice aqui, batida da Ice invadiu a casa, Ice no aeroporto pegando todo mundo. Muito Ice, pra Gente, todo lugar. Um corte aqui rapidinho. Você tá preocupado com a ICE? Fica aqui agora, que a gente vai fazer um monte de pergunta para um advogado de imigração sobre ICE. Então, aprende aqui o que pode, o que não pode, o que você deve, o que você não deve. Não perca isso daqui por nada. Gente, isso aqui, se eu falar pra vocês quanto que custa uma consulta com o advogado, a gente vai dar de graça pra vocês aqui agora essa consulta com as dúvidas mais quentes do momento. Exato. Então vamos lá, polêmico, Ice. Ice tá por todo lugar, todo mundo tá vendo a Ice aí, Sim. batendo ponto. Eu tenho... Tem uma menina que trabalha comigo, ela viu, foi limpar uma casa e tava lá, o cara era da Ice, ela, "Puta, vou sair dessa casa agora." Então o povo tá desesperado mesmo, Sim. tá batendo medo mesmo, coração acelerando. O que o imigrante precisa saber hoje pra dar uma aliviada, assim, o que ele tem que saber? Isso é realmente, isso não é, isso aqui realmente... Só um apanhado geral, que a gente vai fazer um bate-pronto de perguntas aqui, mas eu queria um apanhado geral. O que realmente que a ICE pode fazer? O que mudou? Por que agora a gente tá ouvindo falar mais de ICE? Por quê, né? Por quê? Vamos lá, primeiro uma introdução prévia, tá? O que é o ICE? Né? Vamos lá, Um ICE... drinkzinho bonitinho. Se fosse aquele gelo só em uma bebida, seria tranquilo, mas é realmente uma organização que está sendo utilizada para executar o objetivo que ela foi desenvolvida, mas também tem sido utilizada para colocar muito medo nas pessoas. Tá? E isso a gente tem percebido. Meu algoritmo está igual ao seu, Sam. Né? Eu Só vejo isso o parece. tempo inteiro que eu até paro. Tá? Imagina das pessoas que realmente não conhecem do que está acontecendo. Por isso a importância dessa conversa que a gente está tendo.
ICE, ela é a polícia da imigração. Ela faz parte do poder executivo, tá? A gente vive em uma democracia que existe os poderes, né? Existe o judiciário, o legislativo e existe o executivo. Okay? O executivo ele é controlado pelo presidente em âmbito federal. Tá? E aí você pergunta, por que a gente não via isso antes e agora a gente está vendo? A polícia batendo nas portas, a polícia prendendo pessoas que estão trabalhando, construindo casas, pessoas na rua. Porque o presidente prometeu, ele tem que cumprir. Porque o presidente prometeu. É. A campanha inteira dele foi falando que ele vai bater o recorde do mandato com o maior número de deportações que os Estados Unidos já viveu. E isso está sendo realmente feito, né? O ICE ele estava ultimamente com uma média de 1.500 apreensões assim, por dia, pelo menos essa era a diretriz. E agora a gente tem ouvido falar que essa diretriz ela dobrou. Eles querem dobrar essa meta para fazer 3.000 apreensões. É, né? eles têm que bater muita porta mesmo. Exato. Então, de onde que vem essa autoridade? Vem, obviamente, da legislação, que é ter autorização para o executivo controlar o ICE, e se é a ordem do chefe. Ed vai atrás de todo tipo de imigrante que já tem uma ordem de deportação, que tem antecedente criminal. Ah, não estou achando mais pessoas com ordem de deportação, antecedente criminal? Vamos ver quem está sem status, então, há um tempo. Não é? Mas você acha que já chegou nessa fase? Porque tem muita gente com ordem de deportação com tudo. Eu já tinha escutado falar também que essa seria a galera que o Trump ia bater primeiro. Sim. Criminosos. Quem tem algum problema mesmo e tal. Você acha que já chegou nessa fase que bateu carteira com essa galera toda e agora vai procurar Não sem é, eu status? não acho que é uma fase. Eu acho que é tudo meio Tá no fazendo bolo, tudo um bolo só. no bolo. Porque é o seguinte, o ICE ele tem informações daquela pessoa que tem uma ordem de deportação, mas nunca saiu. Por quê? Porque passou por todo um processo migratório e tem lá as informações dessa pessoa que basta o ICE lá checar, ela tá morando aqui, eu vou lá buscar ela. Uhum. E de repente essa pessoa está andando na rua com outro indivíduo que não teve ordem de deportação, não teve nada, porém está fora de status. E acaba ali que a ordem é não deixar passar ninguém. E aí pega todo mundo. Tá? Eita, hora errada, lugar errado, com a pessoa errada. Exato. Né? Eu não tenho visto, até um sinal que eu tenho parado de ver esse tipo de conteúdo, mas o ICE ativamente indo atrás de uma pessoa que simplesmente está fora de status, que não tem antecedente criminal, né, não tem nenhum tipo de, às vezes, processo migratório que foi negado ou que tem uma deportação, eu não vejo eles indo atrás. Às vezes isso são efeitos colaterais de uma ação mais proativa em cima das pessoas que têm mesmo. É isso que eu ia perguntar isso, porque eu tenho muitos amigos que estão fora de status e tá todo mundo preocupado. E eu escuto muito isso, tipo assim, a gente tá conversando, mas eles estão pegando qualquer um. E na minha cabeça, não sei, posso estar muito errada, mas na minha cabeça, eles vão atrás de algo. Vamos supor, eu fiquei sabendo, não sei nem se é verdade. Fizeram uma batida no aeroporto, tinha vários Ubers lá, brasileiros, povo sem status, trabalhando na conta de outras pessoas. Sim. Aí pegaram todo mundo. Aí eu falei, tá, mas na minha cabeça tem que ter um ponto pro ICE ter batido lá. Ou uma denúncia, ou porque estão trabalhando na conta de outras pessoas, aí é um crime. Tá errado. Não acho que você vai estar andando na rua tranquilo, com a drivezinha ali, pode ser de outro estado, mas com a drivezinha, dirigindo bonitinho no mercado, eles vão olhar e falar, acho que é imigrante. Eu não sei se isso é possível, isso tá acontecendo. É possível, né? Justamente essa é uma situação que às vezes a pessoa ela se coloca no radar da imigração. Então, se tem uma expressão chamada under the radar, né? Então, se a pessoa ela não está fora do radar da imigração, não tem nenhuma red flag, não tem nada que abone a conduta dela, algo nesse sentido, não tem nem como o ICE identificar essa pessoa. É isso que eu penso. Por isso que eu falo, pô, vive certinho. Ainda mais se você tá ilegal, vive bem certinho. Mas aí a gente conversa, tá? Quais as situações que poderia colocar a pessoa dentro do radar da imigração? Né? É aí que a gente vê a cooperação entre governadores estaduais e o governo federal, como por exemplo que tem acontecido na Flórida, certo? Onde o governador DeSantis está ordenando a polícia local a questionar sobre o status migratório. E se for identificado que a pessoa não tem nenhum status migratório, a polícia, sob orientação do governador, agora tem que notificar o ICE para ir o ICE lá buscar essa pessoa. Mas no caso desse, a polícia local abordou fulano e questionou sobre
a pessoa tem que responder, ela é obrigada a responder para a polícia local sobre o status imigratório? Não. Em qual caso, em qual situação que eles podem chamar o ICE ou eles podem manter essa pessoa lá? Exato. Sem motivo nenhum, eles Então, podem manter para checar o status? Vamos pegar o seguinte cenário, né? Gente. A polícia estadual, ela não pode ultrapassar os limites do poder dela. Senão a gente chama a polícia. Qual polícia? Pois é. ICE. Tá tudo lascado. Tá tudo errado. Mas aí vamos pegar uma situação onde existe uma pessoa que ela não tem status e por não ter status não consegue renovar a carteira. Isso que eu ia tava pra te perguntar. Né? E aí ela parada e na hora de identificar vê que essa pessoa não tem carteira e aí faz todo o procedimento, às vezes dependendo do tipo de infração leva a pessoa presa. Né? Se o policial, mesmo a pessoa não respondendo se tem ou não status, ela quiser lá notificar o ICE, olha, tem uma pessoa aqui que eu não consegui verificar o status dela. Aí sim o ICE vem, consegue fazer essa verificação e se não tiver status ela tem o direito de levar. E se a pessoa, que as pessoas fazem muito aqui, ter a drive license de outro estado, mas residir aqui. Então, por exemplo, o meu carro tem a placa da Georgia, mas a minha drive é de Massachusetts. E o policial me para. Que aí tá tudo certo, tá com drive, tá dirigindo. Bom, aí a gente tem que ver a lei específica de cada estado. Tá? Aqui na Geórgia, se você é um residente da Geórgia, você tem a obrigação de em 30 dias você fazer essa alteração da sua carteira. Tá? Residente. Esse é o detalhe. Se a pessoa tiver de passeio. Tem que provar que tá de passeio. Aí o carro não pode estar no nome da Não placa é uma dele. infração. Você entende? Né? Agora, se a pessoa fala, não, realmente eu estou morando aqui, não tem carteira, pode tomar uma multa e essa multa se desenvolver algo mais severo, aí pode acontecer. É a regra? Não. Principalmente aqui na Geórgia. A Geórgia ela ainda está neutra com relação a isso. Tá? Não há um enforcement, não há uma execução. Não há uma cooperação ainda estabelecida entre o ICE e a Polícia Estadual. Tá? Não é muito grande, né? Porque o trem não tá tão bonitinho. É. Eduardo, se o ICE bater na minha porta, é verdade que eu tenho o direito de não abrir a porta, ficar em silêncio, ficar caladinha, ou eu preciso abrir a porta? Como que eu me mantenho? Não pode, não precisa abrir a porta, tá? E o ICE não tem como entrar, ok? Eles não podem arrombar. Não pode arrombar, tá? Mesmo sabendo que tá um monte de... Mesmo sabendo, tá? Isso aí é um bem inviolável à moradia da pessoa. Isso aí é a proteção constitucional. A gente só consegue, né, um policial, vamos pegar um policial, ele só consegue entrar na casa da pessoa se ele tiver um warrant, se ele tiver esqueci a palavra em português agora, do juiz, uma autorização do juiz para poder entrar naquele local. Tá? E não assina nada também. E como que o ICE, será que o ICE conseguiria então esse warrant, essa autorização do juiz para poder entrar? Não. Porque essa autorização só é dada se algum crime for cometido. Aí falar, se a pessoa for buscada pela polícia, sim, por conta do crime. Mas uma pessoa normalzinha, só ilegal, não. Por conta de crime, esse é o detalhe. E violação imigratória não é crime, é violação imigratória. Okay? Então não existe autorização de um juiz para poder entrar em uma casa para buscar imigrante só por conta de violação imigratória. Tá. Então você não abre a porta, não precisa abrir e deixa lá. O problema é, às vezes pode ter um oficial só esperando você sair e aí sim, na rua ele... Não é muita sacanagem, né? Bateu, não abri, vou ficar atrás do arbusto. E tem acontecido muito, E se ele vem, então eu infelizmente. posso ficar em silêncio? Se me pede pra eu assinar alguma coisa, devo assinar ou vou ligar pro Eduardo? Gente, não assinem nada que um policial do ICE pedir para você assinar. Né? Não é só do ICE, na verdade. Né? Se algum oficial do CBP, que é aquele oficial da fronteira, que quando você chega aqui, ele pede para você assinar alguma coisa, tenha certeza que você está assinando. Tá? Muitas vezes pode ser uma confirmação de um expedited removal ali e você vai embora na mesma hora. Tá? E é tão complicado esse momento que tá vivendo, porque às vezes a polícia quer te ajudar. Aqui na Geórgia você falou que não tem ainda essa cooperação, né? Da polícia local com o ICE. Eu não tenho visto. Na Flórida já tem. Mas aqui, uma vez eu tava dirigindo meu carro, eu tava ilegal na época ainda, tal, em processo, tudo, e com a carteira de outro estado. Não é melhor, galera. Nós somos todos iguais. E aí, eu tava dirigindo, a minha luz de freio queimou, eu não vi. O policial tava atrás de mim, ele me deu luz pra me avisar. Já tremeu na base, Não, gata. ele me fez um favor, certo? Tipo, ó, sua luz tá coisada, você não pode andar, porque eu não consigo ver minha luz de freio. Já parei tremendo e falei, Jesus, de house clean. Aí já parei e falei, nossa senhora.
Ele não pediu pra drive nada, ele só parou, falou, tá tudo. Já veio com a lanterninha assim. Aí ele, a sua luz tá queimada. Eu, nossa, eu acho que ele ficou com dó de mim. Quem viu a situação? Cheio de veco no banco de trás. Aí ele só falou, sua luz. Eu falei, nossa, desculpa, eu não vi. Aí eles têm que consertar hoje, senão amanhã você não pode sair com esse carro, não. Eu falei, não, eu tô indo pra casa agora. Eu acho que ele viu a carinha de cansada. Aí ele falou, vou liberar. Mas num caso desse, em qualquer hora que a polícia te parar, ela pode pedir sua carteira, certo? Pode. Então, às vezes, é isso que eu tô querendo trazer. Às vezes, a polícia só vai te dar um aviso. Então, até nisso, toma cuidado com o carro. Olha se tá tudo certinho. Não deixa nada, nenhum fio solto. Não dá motivo Não pra dá você motivo separar. ficar fora do radar, que é o Não que dá você sorte falou, com né? azar, não, meu amigo. Vai lá ver a sua luz Ainda de mais freio. num momento desse. Tipo, porque a luz de freio é uma coisa que eles param muito. Porque não tem como você saber. E a etiquetinha da sua placa também. Sim. Eu sou rainha em separada por causa disso. Todo ano. Ah, eu também. Não, Cara, eu nossa. esqueço, Eu não esqueço. esqueça. É o seu aniversário, põe no celular pra Gente, tocar. mas chega em casa, vocês não abrem o envelope, já vai lá na hora e põe, não? É só Não. pôr em cima, não precisa nem tirar a antiga. Eu esqueço até de renovar, né? De pagar. Ah, E toda não. vez eu pago $5 de multa. Não, vocês gostam de dar dinheiro pro governo. E se a pessoa for parada na rua ou em algum aeroporto? O que ela não pode falar de jeito nenhum? Como que ela deveria se comportar? Se ela for parada pelo ICE? É. Bom, vamos lá. A pessoa ela não é obrigada a falar nada que é questionada, tá? Então, se a pessoa está em situação irregular, ela vai confirmar isso pro oficial? Não, porque você não é obrigada a criar provas contra si mesmo. Exatamente. Né? Eu sei dessa lei. Ah. Eu ia falar pra pessoa ficar assim, ó. No English. No English, call my Não, lawyer. mas assim é melhor. Já viu esses memes, né? Pecado. Ai, gente, é só pra deixar mais Sabe leve, por porque quê? o assunto é Porque tenso. quando o ICE ele já vai direcionado a uma pessoa específica, ele já sabe que a pessoa não tem status. É isso muito que a gente tem visto, né? A gente tem visto um vídeo em Massachusetts, por exemplo, de uma pessoa, etc. Provavelmente aquela pessoa já estava na mira do ICE. Que ele por tá algum andando na motivo. rua assim, ele já desce e pega a pessoa? Exato, Essa, né? Eu vi esse Eles vídeo. já têm a identificação daquela pessoa. Ela não precisa questionar para saber se ela está ou não em status. Né? Sim. Agora, se, por exemplo, há uma batida no aeroporto, você não precisa falar. Sim. Né? Ali, aí pode se desdobrar em muitas coisas, mas você não é obrigado a falar. Então, se acontecer, corre e liga pro Eduardo. É. Eduardo! Agora, gente, Ajuda. vamos lá. Eu estou fora de status, né? Qual é a melhor forma de eu me preparar para segurança caso eu seja detido? Que tipo de segurança? Minha família, meus filhos, meus bens, as contas. Como que eu me preparo para caso eu seja detida fora de status, minha bagunça esteja resolvida? Já me precaver. Como é que faz? Boa, Cíntia. Inclusive, eu fiz uma postagem há um tempo atrás de um documento, né, principalmente para os residentes da Geórgia, que é uma procuração onde você delega poderes para uma outra pessoa, caso algo aconteça com você mesmo. Tá? Então, todo estado existe esse tipo de mecanismo, não só para quem é imigrante, tá? Mas qualquer pessoa que reside no estado, onde se você morrer, se você for preso, se você for deportado, você já direciona uma pessoa autorizada com a procuração legal para pegar os seus filhos, por exemplo, para poder vender os seus bens, para poder fazer isso ou aquilo. Né? Essa é uma solução mais temporária. Agora, se você quer uma solução mais segura, mais geral, né, em todo tipo de situação, não só ser detido, mas, por exemplo, se acidentar e perder a vida, existe estate planning, né, onde você desenvolve literalmente um planejamento do seu estate. O que é o estate? É patrimônio. E o patrimônio ele entra o que você pode conferir poderes a uma outra pessoa para o que fazer com a tua casa, teu carro, conta em banco, inclusive o que vai fazer com os teus filhos. Né? Porque se você deixa isso na mão sem fazer nada, Cintia, isso é muito importante. Isso vai ter que passar por um processo judicial de probation. E aí... As crianças ficam no orfanato até então. Ótima Sangue pergunta. de Jesus. Já Então tô vai pensando em fazer. arrumar. Eu não vou Ótimo. morrer, não, mas vou fazer. Ótima pergunta. Por quê? A gente acha que às vezes, não, minha mãe vai vir do Brasil e vai pegar meu filho. Não pode, né? Vai vir uma pessoa aleatória de outro país pegar um cidadão americano e levar assim? Não. Né? Vai ter que passar por um processo judicial até E legitimar o que a pessoa. acontece a criança etc. nesse Vai intervalo? ter que vir algum tipo de care. Seja do Estado ou seja uma pessoa Nossa, designada pelo Estado. gente, vamos fazer isso aí. Então. Nossa, eu vou fazer. Acabar isso Gente, aqui hoje. corta pra mim, diretor. Hoje, se você não tem nenhum tipo de documento que proteja a sua família, em caso que você seja detido pela imigração ou
se bater as botas, acontecer alguma coisa com você, saiba que existe algum tipo de procuração que você pode fazer e o Eduardo Galvão, que é advogado de imigração, pode te ajudar. Dá um overview rapidinho só para eu fazer esse corte aqui. Exatamente. Cintia, pelo fato de eu ser licenciado na Geórgia, eu posso falar sobre isso somente para os residentes da Geórgia. E o que é? É justamente um estate planning, é um planejamento sucessório. Tá? Planejamento sucessório de quê? Dos seus bens. Quem vai tomar conta quando você falecer? Das suas contas bancárias, quem vai ter autorização de movimentar dinheiro, quem vai ter autorização de cuidar dos seus filhos, quem serão os tutores, né, dos seus filhos. Porque se você não se planejar corretamente, você está literalmente deixando tudo isso na mão do Estado. Eu não confio no Estado para tomar conta e tomar a melhor decisão do que pertence melhor a para mim. seus filhos. Não é? Então, é um investimento que eu falo muito para as pessoas que é tão relevante quanto o processo migratório, porque se você deixa na mão do Estado, vai ter que ter todo um processo judicial. E nesse processo judicial, incorre impostos muito altos, incorre um custo muito alto, uma morosidade extrema, que até tudo se resolver, se passaram aí 2, 3 anos e... Nossa Senhora. Enfim, os prejuízos são incalculáveis. Né? Então, é aquele tipo de investimento para você justamente ter esse planejamento sucessório para você garantir que seus interesses sejam transmitidos para uma pessoa de confiança para tomar conta dos seus filhos e dos seus bens, caso algo aconteça contigo. Não só a morte, mas também a prisão, deportação. Acidente também, se a pessoa ficar impossibilitada. Ficar impossibilitada, corretamente. É loucura. E pra quem não sabe, meu povo, eu trabalho com seguro, viu? Se você bater o carro aí e se acidentar, ficar mal mesmo, com o pé na cova, não puder trabalhar, a sua família e você recebem um bom valor para que você tenha indenização, inclusive para se cuidar nesse momento que não pode trabalhar. Exatamente. Então, se você ainda não tem o seu, deveria pensar. Seguro não tem esse nome à toa, né? É não, seguro. É pagar pra não usar, porque se usar significa que deu ruim. Mas se usar é melhor ter do que não ter. Né? É igual jiu-jitsu. Né? Melhor saber não usar do que precisar usar e não saber. Eduardo, quais são os erros que tornam um caso praticamente indefensável? Você olha e fala, não tem mais jeito, erro que essa pessoa cometeu, não tem solução. Olha, depende ali, né, do tipo de processo que a gente vai fazer, mas vou pegar um caso assim que realmente é muito complicado resolver. É uma pessoa que ela entrou 2 vezes de forma ilegal. Não aprendeu na primeira. E acontece muito. Ela entra uma vez, já é muito ruim. Entrou a segunda, gente, nem se casando com o americano. Aí não tem mesmo solução. Não. É casos bem específicos. E também olhar na cara da imigração e falar, o que eu faço, ó. É casos bem específicos, como, por exemplo, vítima de tráfico humano, que aí é uma resolução humanitária, né? Mas olha só, olha o nível que a pessoa tem que chegar para poder consertar esse tipo de erro. Então, ou uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma ordem de deportação e não saiu, né? E está aqui, ou às vezes saiu, mas voltou dentro de um prazo curto de tempo, né? Então, esses especificamente são os erros principais que a pessoa tem. Agora, a gente pode falar de outros menores, né, que são mais comuns, como, por exemplo, ficar fora de status, como, por exemplo, mentir em algum tipo de processo imigratório, por exemplo, falar que você não trabalhou e ter trabalhado. Isso é um misrepresentation, né? Existem certos tipos de crime que têm mais peso para a imigração do que outros. Tá? Por exemplo... Contar mentirinha é pesado. Contar mentirinha é pesado. E omitir? Tá? Omitir deve... É mais leve. É mais leve. Omitir não é mentir, né? É só deixar de falar. É só deixar de falar. Mas se foi perguntado e você falou não, aí sim. Aí é um problema. Ruim, aí né? Foi moleque. Crimes envolvendo drogas. Tá? É importante a gente frisar o seguinte, que a gente sabe que existem estados nos Estados Unidos que a maconha ela é legalizada. Tá? Mas em âmbito federal, ela não é. O que isso quer dizer? Eu não fumo não, viu, gente? Nem me interessa, mas eu achei interessante, porque a gente vê em alguns estados as pessoas super, é de boa, aqui pode. Em outros não, mas o que é não é em âmbito federal? Por exemplo, o imigrante, ele vive na Califórnia, ele fuma maconha e ele tem um ticket, às vezes, por uso, alguma coisa que relacione ele ao uso de drogas. Tá? Ou, por exemplo, hoje em dia eles estão utilizando muito a mídia social,
para fazer um vetting, né, dos processos migratórios, e vai que a pessoa mostra lá que está fumando, etc, etc. Para a Califórnia isso não é um problema. Mas e para o governo federal? Tá? Isso sim, o processo migratório ele é um processo federal, ele não é um processo estadual. Então ele vai ser decidido com base na lei da federação. Né, então do mesmo federal. que você viva em um estado que, vamos supor, a maconha é liberada, você não deveria estar postando isso em rede social, porque se você estiver num processo imigratório, eles podem encontrar isso de alguma forma, porque é federal, Sim. e você vai se fuder. Exatamente. Cacete, Então vamos isso é pegar verdade. um outro exemplo interessante. DUI. Vamos supor que a pessoa recebeu um ticket de DUI na Califórnia. DUI Por é ela- dirigir embriagado, né? É dirigir sob influência de algum de tipo alguma de Droga, droga, bebida, álcool. álcool. Tá? E ela foi pega com DUI por maconha. Né? Na Califórnia é um problema. O DUI ele é um problema, ele vai ter ali suas sanções do estado. Mas em âmbito federal, o DUI ele pode ser resolvível, né? Dependendo ali de alguns fatores que a gente mostrar para a imigração. Mas só que pelo fato de ter sido pela maconha, tem um peso muito maior. Se às vezes fosse pelo álcool, seria um problema? Sim, mas seria Porque o álcool é mais legalizado resolvível. federalmente, digamos assim. Exatamente. Gente. Mas e se fosse a maconha? Né? Nossa, interessante. Acho que vai ser interessante pra muita gente aí que Loucura. gosta. Mas ó, agora a gente vai fazer um jogo rápido aqui. A gente vai falar de mitos que ferram vidas. Vamos fazer um bate-volta aqui. Um MFV, mitos que ferram vidas. Então vamos fazer um bate-pronto. A gente vai te dar um mito e aí você responde a verdade. Fechou? Fechou. Faz aí. Não, eu tô falando, vai ser um. É. Só pra eu saber a sequência. Sim, então eu vou começar aqui, ó. Se eu me casar com um cidadão americano, eu recebo o green card tranquilamente na hora. É mito, né? Não é verdade, não é na hora, inclusive é um processo demorado, é um processo que exige muitas evidências, né? E não é garantia ainda, né? Mas em comparação com todos os processos imigratórios, ele é o mais certo de dar certo se tudo for feito da forma correta, né? Se for de verdadeinha, tá, gente? Se for de verdade. Ter filho nos Estados Unidos me legaliza? Depende. Depois de 21 anos. Depende, aí, entrou pela fronteira? Mas é mito ou é verdade? É mito porque depende muito. Né? Não é garantia, né? Não é garantia, não. Quando eu engravidei aqui, muita gente falava, tipo assim, agora se ter filho, você vai legalizar? Foi meu sonho. Se fosse assim, cada um tava botando um filho pra fora cada ano aí, ó. Ai. Mas tá, mito. Vai. Viajar de avião sem documento é prisão na certa. Não, é mito. É mito, né? A gente tem ouvido falar bastante disso, A principalmente gente vai abordar isso ultimamente. aqui já. Né? Mas é mito. Não. Se eu sair e voltar depois, zera tudo? Tipo um jogo. É. Tô ilegal, mas saí Saí e voltei. voltei. Zerou? Zera tudo? Se você conseguir entrar, já Caduca. é. Agora, não. Caduca? Caduca não. Ele piora a tua situação muito ainda. Então é mito. Se você tá aqui de forma irregular, saiu e voltou ainda rapidamente, isso é um problemão que é muito Você já difícil fica resolver. bem, você já chega com uma tag na sua cabeça aqui, né? Tipo assim, qualquer movimentação, qualquer coisa que Às vezes nem é acontecer. chegar com a tag na tua cabeça, é literalmente não ter como resolver o teu problema. Ou Mas você quando a vive- pessoa ela sai e volta, ela já não fica mais visada pela imigração? Depende, se ninguém viu ela entrando, né? Verdade, né? Pela fronteira, às vezes veio bem escondidinho. Só o coiote que viu. Vai. Exatamente. Se eu tiver em processo migratório e meu processo for negado, eu sou deportada? Sim. Não. Mito. É mito, tá? Não funciona dessa forma. Até é interessante a gente trazer esse ponto, porque não é instantâneo. Né? Quando fala assim, deportar, gente, existe um processo de deportação. Não é a USCIS que define se você vai ser deportado ou não. Isso é a corte de deportação. E na corte é um outro processo, onde existe alguém te acusando, que é o promotor, existe o juiz para decidir, existe você que pode contratar um advogado para se defender. Então, antes de cada deportação, tem uma corte pra ser decidido? Então, gente, ó, é bom para as pessoas saberem. Antes de te colocar no avião, você vai ter que passar pela corte. Se você não passou pela corte ainda, você não vai entrar no avião agora. Né? Tem que ter a corte. Depende da situação. O que tem acontecido ultimamente é a pessoa ela tem uma corte, né, tem um processo de deportação, mas o promotor ele decide cancelar aquele processo.
E uma vez cancelada, essa pessoa realmente não tem nenhum processo de deportação, agora o ICE pode simplesmente pegar e fazer um expedited removal. Então é o que tá acontecendo aí, que tá indo em massa. Acontecido. Tá. Essa parte aqui agora é importante. Vamos falar Real isso aqui, ID. que isso aqui também causou muito medo na galera. O povo tá ficando doido com a tal da Real ID. Que Real agora ID. em todos os aeroportos estão lá, né? Se você não Olha, tiver a Real ID... Se não me engano, eu tem que tenho até que apresentar. confirmar depois. Eu acho que foi estendido mais uma vez, tá? Até O prazo 2027. era até 7 de maio, né? Desse ano. Era até 7 de maio, mas se não me engano, dá um double check aí pra Ele confirmar vai conferir, isso. aí vocês vão checar lá no Instagram dele a resposta disso aqui. Mas vamos lá, só- o que é a Real ID? Né? Não quer dizer que você tem que ter um documento do governo americano. Sabe o que eu achei que era? Eu fui lá no DDS, que eu falei assim, falar dessa Real ID deve ser, sei lá, uma identidade, alguma coisa, eu vou lá. Aí eu fui no novo DDS. documento. Eu achei que era. Aí eu fui no DDS, aí ela falou, cadê sua drive? Aí eu peguei, ela olhou, aí porque tinha estrelinha. Aí ela falou, não, a sua já é a Real ID. Eu falei, é só Exato, essa Real ID é identificação. simplesmente um documento que ele condiz com as diretrizes do governo federal. Então, por exemplo, um passaporte brasileiro, ele é um Real ID. O problema é se ele ter um visto expirado. Visto só serve para você entrar nos Estados Unidos. Mas eles não... Então tá. Nem sei se tá aqui essa pergunta, mas perguntar. Eles não podem checar? Tipo, vou entrar como Real ID. Esse tá em todo lugar agora. Eles não podem lá dar uma folhada, meu visto tá lá expirado, e já chamar o coleguinha da ICE? Pode. Aí, tá vendo? Então como é que vai? Mas aí a gente tem que colocar na mesa tal. Pode, ao diferenciar o pode do que realmente vai acontecer. Tá? A gente tem que deixar claro que, olha, a amplitude do território americano. Né? Se a gente colocar 20 oficiais do ICE em cada aeroporto que existe nos Estados Unidos, ninguém vai poder fazer mais nada. Né? Sim. Porque eles não têm pessoa suficiente para fazer isso. Né? O TSA, que ela é justamente aquela pessoa que checa para você entrar no aeroporto, ele não tem essa autorização de ICE, né, de prender a pessoa. Mas ele pode sim chamar um oficial que às vezes esteja lá do lado para poder verificar. Aí vai pro seu dia de sorte, então. Então, hoje quem tá sem status dá uma segurada de viajar domesticamente dentro de avião aqui ou vai com passaporte? Essa é uma situação complicada, porque eu não quero falar assim, gente, viaja tranquilo e de repente acontecer alguma coisa e a pessoa ter confiado na minha palavra. Porque Veja, pode ser que tenha um oficial do ICE naquele dia, né? naquele momento, naquela instância lá, naquele aeroporto. Então, né? resumindo, você pode usar o seu passaporte como ele é o Real ID. Sim. A pessoa do TSA, ela não vai necessariamente checar, mas se não for seu dia de sorte, for o dia de você voltar, se o agente da ICE estiver lá, ela pode chamar ele para ele checar. Ela não vai checar, mas ela pode chamar o E a coleguinha gente tem que para checar. colocar em perspectiva de probabilidade disso acontecer, né? É baixa, bem baixa, por sinal, de ter oficiais do ICE checando cada pessoa que passa pelo aeroporto, tá? Mas aí é Mas eles questão podem olhar de... a carinha e falar, imigrante. Vai que você ganha na Mega Sena naquele dia, né? Então, A Sim. probabilidade existe, né? E se o TSA fizer a pergunta, a pessoa pode responder o quê? Qual é o limite legal? Ela tem que responder, TSA? TSA não tem autonomia e jurisdição para averiguar e fazer qualquer tipo em relação ao teu status, tá? Então, ele perguntar ou não, você pode responder o que quiser e não é levado como uma mentira, tá? Porque a gente não está fazendo nenhum tipo de oath, nenhum tipo de juramento, não é um venue, não é um local em que você jura dizer a verdade, somente a verdade. E eles também não podem fazer nada se não tiver realmente um oficial ali do lado. Muito bom. Sobre drive license. A pessoa mora na Georgia, mas tem a drive lá de Maryland. Acontece muito. O que pode acontecer se a pessoa for pega aqui pela polícia local ou pela ICE? O que pode acontecer se a drive só for de outro estado? Eu não sou advogado criminal nesse sentido, tá? Mas eu sei que você tem 30 dias aqui na Geórgia para você fazer essa mudança e não é um felony. Não é? O que é felony? Corrija-me se eu estiver errado, tá? Felony é qualquer tipo de crime que ele tenha uma condenação de imprisonment, né? De mais de 1 ano. Tá? Então não é um crime grave. Okay? Isso significa que você vai lá na corte, paga a multa, toma os pontos e vai embora. Tá? Você não vai ser preso por isso. Beleza. Vamos pro bloco do jiu-jitsu? Vamos.
Então vamos lá. Gente, porque eu. Que a Cíntia não ia aguentar passar isso aqui sem ter ficar aqui jiu-jitsu. sem falar de jiu-jitsu. Vai, Vamos falar, Vamos, Cíntia, deita aí, vamos vamos ver se falar. é bom mesmo. Vamos Vamos fazer um falar. rolo. Brincadeira, Ó, brincadeira. Vamos lá. Além de advogado, você também é faixa preta, né? E você sabe que o jiu-jitsu... Ai, gente, eu falar a coloquei palavra pra sempre de jiu-jitsu não sai. O jiu-jitsu. Esse esporte, ele é muito mais do que um esporte. Ele é disciplina, como a gente falou aqui, são 10 anos pra você pegar uma faixa preta. Então, você tem que ter realmente ali disciplinado. Ele é família, né? Você gosta dos seus amigos, se tornam família. São 10 Sim, anos convivendo. sim. Às vezes dura mais que um relacionamento. Com Às vezes você tá com seus amigos lá e não sai. E ele é uma rede de apoio muito grande para os imigrantes. Porque muita gente chega e tal. Deixa eu como até assim, contar. Gente, eu cheguei aqui na Geórgia mandando mensagem no Instagram das pessoas falando: oi, tudo bem? Posso dormir na sua academia? Porque vocês se ajudam Porque eu vim muito, pro né? É campeonato, legal. não tinha onde dormir. E aí eu dormi e morei numa academia de jiu-jitsu, dormindo no tatame, ó. Por 3 meses. Era, pô, pancada. Jiu-jitsu é, ó, top. E é legal que todo lugar que você vai, você tem Uma academia pra uma dormir. academia. Pra dormir. Isso Agora é eu vou verdade. começar a usar essa. Se eu for pra um lugar e não quiser pagar hotel, eu vou falar: oi, eu sou faixa marrom e eu queria dormir na sua academia. Porque Aí chega lá e realmente fala: ela- deita no chão, deixa eu ver mesmo. É uma comunidade mesmo, né? Então, todo lugar que você vai conhecer alguém. Uhum. Legal, né? É igual brasileiro. Todo lugar, sei lá, você conhece um Que é brasileiro. Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brasileiro. Por isso que é legal. É isso. Né? Então Ou vamos não. para os tipos de oportunidades. Quais oportunidades que o jiu-jitsu um ou o atleta- esporte? Então vamos lá. Um atleta de jiu-jitsu consegue se legalizar aqui nos Estados Unidos? Quais são os caminhos reais? O advogado Eduardo Galvão vai responder agora. Legal, Cintia. Olha, para um atleta de jiu-jitsu vir trabalhar e viver de forma legal nos Estados Unidos, existem principalmente 2 opções. Ou você vem com o visto de atleta, que é o visto P, ou você vem com o visto O. Ok? Visto P é para atleta internacionalmente reconhecido. E existem alguns critérios que a gente tem que mostrar. Esse que eu tenho. Ok? Qual o critério que você tem? Um deles é a premiação. Várias. A pessoa me pergunta, olha, eu preciso receber a medalha de ouro? Não. Pode ser a bronze. Eu sou Pode a ser prova a viva. bronze, Fiquei em terceira sabe? de 3. Porque a gente mostra lá que é um campeonato de relevância, que você recebeu aquela medalha, você esteve pelo menos no pódio. Em evidência. Saiu Em na evidência, exato. Existem outros profissionais que podem falar bem de você? Poxa, a Cíntia realmente ela é reconhecida aqui em Atlanta, porque ela competiu em vários campeonatos, etc. Ela participou de alguns campeonatos, a técnica dela é muito afiada, então eu dou aqui um aval para ela. É uma carta de um outro profissional já reconhecido falando de você. Você faz parte do ranking do esporte? IBJJF, CBJJ, AJP, algum tipo de ranking, teu nomezinho tá lá, é outra coisa. Mídia. A gente tem mídia, né? Esse profissional já foi objeto de alguma mídia que foi publicada em alguma plataforma online ou física, né? Tatame, Gracie Mag, às vezes apareceu uma luta na Flow Grappling, alguma coisa nesse sentido a gente consegue utilizar. O visto P ele é mais fácil de conseguir. Inclusive, o último atleta que a gente conseguiu foi um faixa roxa. Né? Faixa Então, roxa você é comecinho, é? Meio é termo. meio. Você não precisa ser um faixa marrom ou faixa preta para conseguir um visto de atleta. Tá? Porque o regulamento não exige isso. Exige que você tenha conquistado algumas coisas. Né? Legal. Esse atleta, por exemplo, ele ele ficou no pódio em alguns campeonatos de relevância, igual no Mundial Sem Kimono, e ele também lutou em eventos de luta casada, no NFC, no Fight to Win, né, que foi transmitido pela Flow Grappling, então teve uma visualização mais ampla, e a gente conseguiu mostrar isso, que ele é um atleta reconhecido. Né? Participação em podcast vale também? Vale. Aí, ó, Tá. gente. Ó, gente, quem quiser, Quem eu quiser, falo- manda um podemos direct. negociar. Eu falo que o atleta, ele tem que saber utilizar a imagem dele, porque é isso que a imigração pede. Tá? Imagem em mídia é muito importante. Imagem em campeonatos que são transmitidos em grandes plataformas são importantes. Não né? só o atleta, né? Eu acho que todo mundo que vai pra esse lado do visto é o O, que é o... O OLP, exatamente. Meio que tem que trabalhar isso, porque é o que eles vão olhar. É Tem como que você trabalhar. é reconhecido, né? Tem que trabalhar. E é um ponto interessante que a gente que fica no Brasil, por exemplo, a gente não pensa muito nisso. Não. A gente só quer trabalhar, treinar, lutar, ganhar e fazer isso de novo, fazer isso de novo. Só que a participação na comunidade e o reconhecimento que você tem na comunidade é muito importante para os vistos.
A imigração se importa com isso. Muito bom. Precisa ser campeão mundial ou uma carreira regional bem construída para justificar? Não precisa chegar nesse nível, tá? A gente precisa mostrar alguns requisitos. O do P eu já falei. O do P é o seguinte, você tem que vir para competir. Você tem que vir para lutar. Você não pode vir dar aula. Tá? Então, para o visto P, ele precisa primeiro de um convite. Porque você não pode Não decidir competir. não necessariamente um convite, mas você precisa mostrar para a imigração o que você vai fazer. E aí que a gente tem o itinerário de eventos dos campeonatos. Porque você pode chegar e lutar em qualquer campeonato? Pagando, minha gata. Ah, tá, entendi. Achei que tinha que ser convidado para lutar. Tá. Lógico que é, senão, gente, ela vai achar que, né, não, Vou valorizar ela meu me passe. valoriza, gente. Se eu falar que eu paguei pra participar, vai desvalorizar. E no visto O, por exemplo, existe o visto O para o atleta e existe o visto O para o coach. Eles são os mesmos, tá? Que é o O1A. São os mesmos critérios. Só que na construção do processo a gente tem que definir o que essa pessoa vai fazer. Ela não pode fazer essas duas funções. Porém, ela tem mais liberdade do que o P. O P, a pessoa só pode competir. Tá? O O, se a gente faz um processo em atleta, a gente pode incluir que ele vai receber para aparecer em revista, dar entrevista, às vezes aparecer em algum tipo de programa de TV. Sabe, a gente consegue ser mais criativo no O e dar a oportunidade dessa pessoa oferir renda de outras maneiras, ainda assim relacionada à imagem dele como atleta. Okay? Porém, ele não pode dar aula. Para dar aula, a gente tem que fazer um processo de coach. Separado de coach. E quem já dá aula, tá? Quem tem alunos, representa uma equipe, não necessariamente aqui nos Estados Unidos, mas quem tem esse background como professor e não como atleta reconhecido. Tem como, quem faz do jiu-jitsu a sua carreira, isso pode ajudar? Tem como tirar? Muito, muito, muito. Eu faço muito para coach de jiu-jitsu. Eu faço mais para coach do que para atleta. E você tem algum caso de atleta de jiu-jitsu que conseguiu legalizar? Tenho vários atletas, né? E eu tenho vários coaches. Inclusive, semana passada eu recebi uma aprovação de um green card para um coach de jiu-jitsu. Nossa, que legal. Ele é uma pessoa mais reconhecida, né? Porque um green card é um processo mais difícil, então não é qualquer coach, tá? Nesse caso, ele era um coach mais reconhecido e a gente conseguiu comprovar que ele desenvolveu vários atletas. Esses atletas, por sua vez, foram campeões. Né? Ele tem a própria academia, ele forma vários atletas. Ele já foi árbitro. Ah, legal. Tá? Pessoal, quem é do mundo do jiu-jitsu, consiga arbitrar algum tipo de campeonato. Essa dica é de ouro. Esse foi fundamental por causa dele. Não esse pro caso dele, porque ele era muito qualificado e preenchia vários requisitos. Mas se a pessoa, ela, às vezes, não tem tanta coisa, você arbitrar um campeonato de jiu-jitsu, ele tem E muita não relevância. necessariamente a IBJJF, pode ser um Não campeonatinho. necessariamente a BJJF, pode ser qualquer campeonato. Faça seu campeonato. Gente, pega as dicas aí, hein? Tá pega soltando dica, várias pega dicas dica. aqui. Aparecer em jornal, revista, né? Contratem uma assessoria de imprensa. É muito importante isso. Você treinar, você graduar outros atletas, né? Se seu atleta recebeu a premiação, você consegue utilizar a premiação do atleta como se fosse sua. Porque ele é algo seu muito atleta, interessante. Exatamente, Que você que legal. formou ele. Muito bom. Então tem muita coisa. E pra quem tá ouvindo e pensa assim, eu não sou bom o suficiente porque eu perco os campeonatos. O que você diria pra essa pessoa? Existe esperança pra essa pessoa? Cíntia, eu acho que eu converso mais com pessoas que acham que não têm o suficiente do que as que acham que têm. Eu inicio a conversa com a pessoa e ela fez uma pesquisa prévia do que era o visto O, por exemplo. Eu não me qualifico porque é extraordinário, não sou extraordinário, etc. 30 minutos com conversa comigo, a pessoa já sabe que ela consegue sim. Tá? Porque uma coisa é você ler lá no regulamento o que a gente precisa mostrar para a imigração. Uma coisa é você saber interpretar e entender realmente o que eles precisam saber. Legal. Aí quando você lê a palavra extraordinário, você fala, nossa, tem que ser um negócio, um Einstein, o novo Exatamente. gênio, Acha tem que ter ser descobrido igual a a visibilidade do cura. Neymar, não, meu amigo? Não, e igual você falou, Não. o cabeleireiro, a manicure, o atleta, é algo extraordinário Eu que eles falo fazem. hoje que tem mais pessoas qualificadas do que desqualificadas. Elas só não sabem disso. Né? E esse é o propósito da gente vir e dar esse tipo de informação para as pessoas. Né? Conversem com alguém. Você me fez aquelas 3 perguntas lá. Né? Aquela pergunta de 3 dicas para a pessoa que tem um planejamento de vir.
Converse com alguém que é licenciado e converse com alguém que saiba fazer o processo que você precisa. Não é todo advogado de imigração que sabe fazer o processo. Só o Eduardo Galvão. Tem alguns outros, tá? Mas Poucos. Mas se você precisar, estamos aqui indicando. a gente faz bastante e desse você tipo de... atende Estados Unidos ou só Georgia? Estados Unidos inteiro, fora e dentro dos Estados Unidos, na verdade, né? Tem um cliente no Canadá, tem um cliente na Europa, Brasil, América Legal. Latina. Legal. Gente, muito Muito interessante. bom. Eduardo, obrigada realmente por tanta clareza, passar a informação com verdade e seriedade, né? O que você trouxe hoje pro pessoal é luz para quem tá no escuro da desinformação, gente. Ter informação é poder. Ele veio pra cá e nem cobrou pra gente pra vir aqui entregar tudo de Entregou informação. muita coisa. Muito, prometeu nada, entregou tudo. Gente, se você ficou até aqui nesse episódio, que foi de muita informação, muita clareza, como minha amiga que disse, curte esse vídeo, comenta, manda pros seus 100 amigos mais próximos, gente. Só os 100 primeiros que aparecem no aviãozinho lá, ó. Envia no grupo da família, passa pra todo mundo. Se tem amigos, se você conhece pessoas imigrantes que estão ilegais e tá com dúvida, né, em tantos assuntos aqui, manda pra essas pessoas. Se você conhece pessoas no Brasil que tem vontade de vir, manda pra essa pessoa. Ou seja, manda pra todo mundo que respira, ó. Respirou? Enviou. Recebeu o link. É isso isso. aí. Se não, 7 anos de E se você gosta da gente, deixa aqui. Se você não gosta, deixa aqui também. A gente quer engajamento. É tá? isso aí, meu povo. Eduardo, muito obrigada. Quer deixar algum recado final? Eu quero Fica à agradecer vontade. primeiramente a vocês duas pelo convite. Eu acho, de novo, muito importante esse tipo de plataforma, porque eu acho que antigamente as pessoas elas tinham um problema da falta de informação. Hoje é muito. Hoje eu acho que é muita informação de má qualidade, tá? E vocês se prontificarem em me chamar, conhecem, sabem que eu sou licenciado, sabem que eu trabalho com isso, é um reflexo de que vocês valorizam quem assiste vocês e para justamente dar uma limpeza nesse borbulho de informações e desinformações que a gente recebe no dia a dia, tá? Sim. Então, muito obrigado pelo convite e sempre que quiserem eu estou aqui disponível. Vamos chamar mais vezes, porque como ele falou, a imigração é o trem mais volátil que existe nesse mundo. Toda hora Às é uma vezes, novidade. mês que vem aqui aconteceu tanta coisa. Exato. A gente pode marcar com ele uma vez por mês, ele vai estar aqui respondendo update. suas Um dúvidas. update. Pode Mas ser muito até um obrigada. ano. Gente, obrigada por acompanhar a gente. Mete o dedo no like aí, por favor. É isso Beijo aí. e até a próxima. Beijo. Tchau.